pessoal! Hoje nós falaremos sobre regra da cadeia. O primeiro caso é onde eu tenho uma função composta, f composta com gama de t, certo? Onde f depende de x e de y, e x e y, por sua vez, dependem de t, tá? Então, vamos considerar aqui algumas hipóteses, que é D é um subconjunto do R2 aberto e é um intervalo da reta aberto. Gama é uma curva diferenciável que sai de I em R2, tá? E ela é dada por gama de t igual ao par ordenado x de t, y de t, tá? Ela é diferenciável no t igual a t0, certo? Ela tem a trajetória contida no domínio da função f, para poder fazer a composição, e f é diferenciável justamente no ponto correspondente ao valor de t igual a t0, que seria o ponto x0, y0, certo? Então, assumindo isso, a função composta ela é diferenciável em t0 em t igual a t0, e aí a regra da cadeia diz para a gente o seguinte, que derivar essa composição de f com gama em relação a t é derivar a função de fora em relação à sua primeira variável, né? Então, derivar f em relação a x no ponto, vezes a derivada de x em relação a t no ponto correspondente, que seria t igual a t0, mais a derivada de f em relação a y no ponto, vezes a derivada de y em relação a t no ponto t igual a t0, certo? Isso ainda pode ser escrito como um produto interno desse vetor de coordenadas derivada de f em relação a x no ponto, derivada de f em relação a y no ponto, com o vetor tangente gama' de t0, certo? Porque gama' de t seria o vetor de coordenadas dx dt, dy dt. Aplicado no ponto é dx dt em t0, dy dt em t0, certo? Para exemplificar a regra da cadeia no caso 1, eu estou aqui com uma função f de xy, que é dada por x vezes e elevado a y sobre 2, onde a função gama de t é a função que leva a t em t ao quadrado 1 menos t. Então, eu vou definir a função composta f grande de t como sendo f composta com essa função gama de t, tá? Então, eu quero encontrar a derivada dessa função composta em relação a t. Então, quem é df dt, tá? Ou f' de t? df dt ou f' de t, para encontrar, eu preciso calcular, passar pelas derivadas parciais, né, da função de fora em relação às suas variáveis, e também preciso derivar as suas variáveis em relação a t. Então, eu vou calcular tudo isso e depois a gente joga na fórmula. Então, quem é a derivada de f em relação à variável x? Então, vai ser a constante e elevada a y sobre 2 vezes a derivada de x, que é 1. Que é a derivada de f em relação a y? Vai ser a constante x vezes a derivada da exponencial. Então, vai ser x vezes a exponencial elevada a y sobre 2 vezes a derivada de y sobre 2, que é meio, tá certo? Então, por isso que ficou x sobre 2 vezes a exponencial elevado a y sobre 2. Quem é a derivada de x em relação a t? Quem é a derivada de y em relação a t? Aqui eu preferi escrever gama' de t, mas se você quisesse separar, né, sem nenhum problema. Aqui seria o x' de t, que é o dx dt, e aqui seria o y' de t, certo? Então, quem é a derivada de x em relação a t é derivar t ao quadrado, que é 2t. Quem é a derivada de y de t é derivar 1 menos t, que é menos 1, tá certo? Então, já calculei tudo que eu precisava, então vou só jogar na fórmula. Quem é a derivada de f em relação a t? Vai ser a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tá? Aqui eu estou olhando a derivada como função, mesmo não apliquei no ponto, porque a questão não pedia para aplicar em algum ponto, certo? Às vezes, a gente vai omitir essa anotação aqui mais completa, que seria o par ordenado xy ou t, tá certo? Porque às vezes fica muito carregada a anotação. Quando não causar confusão, às vezes a gente omite. Se causar, aí a gente coloca, tá bom? Então, substituindo, quem é a derivada de f em relação a x, a gente calculou que é elevado a y sobre 2. Quem é dx dt? 2t. Então, substituir. Quem é a derivada de f em relação a y? X sobre 2 é elevado a y sobre 2. Quem é a derivada de y em relação a t? Menos 1. Tá? Então, agora só para finalizar, a gente vai colocar todo mundo em função de t apenas, né? Então, quem é y, só substituir. Y é 1 menos t e x é t ao quadrado. Substituir, e aí eu vou obter
E elevado a 1 menos t sobre 2, multiplicando 2t menos t ao quadrado sobre 2. Então, eu paro a partir do momento que eu deixei todo mundo em função daquela única variável, que nesse caso é a variável t, certo? No segundo exemplo, eu tenho aqui f grande de t como sendo a composição de f com essa função aqui de dentro, que manda t no pó ordenado t ao cubo seno de t. Então, é como se a minha gama de t fosse essa função aqui de dentro, certo? Então, f é uma função diferenciável em R2, que eu estou assumindo essa f minúscula, e quero determinar quem é a derivada da função composta. Então, eu quero que df dt ou f' de t. Só que eu não conheço, né, as derivadas parciais de f, porque eu não sei quem é a função f. Eu só sei que eu vou fazer a f maiúscula, a composta dessa função, que eu sei que ela é diferenciável, com a função gama de t, que a gente acabou de falar, tá? Então, eu quero escrever f' de t em termos das derivadas parciais de f. Então, tá bom. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso derivar x de t e y de t, né? X de t é t ao cubo, y de t é seno de t. Então, é derivar a função gama de t, né? Então, se eu chamo gama de t dessa função t ao cubo seno de t, gama de t é derivada de t ao cubo t ao quadrado, seno de t é derivada cosseno de t. Então, quem é pela regra da cadeia f' de t? A derivada da função de fora em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, as derivadas parciais de f eu não mexo, porque eu não sei quem são. Mas a derivada de x em relação a t eu sei quem é, que é t ao quadrado. E a derivada de y em relação a t eu sei quem é, que é cosseno de t. Ok? Então, resolvido o item A. No item B, a gente quer calcular a derivada de f em relação a zero, no ponto t igual a zero, sabendo que a derivada de f em relação a y no ponto 0, 0 é igual a 2, tá? Então, é só encontrar, pegar a derivada de f em relação a t do item A, que a gente acabou de calcular, e substituir, né? Fazer t igual a zero para poder encontrar quem é f' de zero, certo? Então, reescrevi aqui quem a gente encontrou no item A, para ficar mais fácil. Então, quem é f' de zero? F' de zero é a derivada de f em relação a x. A f' de zero é t igual a zero, né? Então, fica 0 ao cubo na primeira coordenada, sendo de 0, 0. Tá? 3 vezes 0 ao quadrado, mais derivada de f em relação a y, calculada no 0, 0, vezes cosseno de 0. Então, aqui a primeira parcela dá 0, né? A segunda parcela, por hipótese, a gente assumiu que derivada de f em relação a y no 0, 0 é 2. Cosseno de 0 é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Então, pronto. Então, a derivada de f em relação a t, calculada em t igual a 0, é 2, né? Precisei apenas de uma hipótese, nesse caso específico, mesmo sem saber quem era a função f minúsculo, tá? O segundo caso agora é o seguinte, agora eu vou ter uma composição de funções, onde a função de fora depende de duas variáveis, aqui eu escrevi como sendo u e v, e as funções de dentro dependem de mais duas variáveis, que eu escrevi aqui como sendo x e y. Então, nesse caso, como é que ficaria a regra da cadeia? Primeiro que eu tenho duas possibilidades, porque a composta vai depender tanto de x quanto de y, né? Então, eu posso derivar tanto a função composta em relação a x, quanto em relação a y. Então, eu tenho essas duas possibilidades derivadas parciais, tá? Então, a regra da cadeia, nesse caso, diz que a derivada parcial da função composta em relação a x é a derivada da função de fora em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, mais a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. Analogamente, a derivada parcial de f em relação a y é só trocar x por y, certo? Então, a derivada de f, que é a função de fora em relação a u, vezes a derivada de u em relação a y, mais a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a y, certo? Nesse exemplo, eu tenho f de uv, né, a função f minúsculo, como sendo u ao quadrado mais v ao cubo, certo? E u é uma função que depende de x e y, dada por x mais cosseno de y, e v também depende de x e y, x seno y. Então, eu vou definir a composição de f com essa função, né? U de x, y, v de x, y, e quero determinar quem seria a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Então, inicialmente, eu vou calcular tudo que a gente vai precisar,
né? Então, vou começar com as derivadas parciais da função de fora, que é f minúsculo, tanto em relação a u quanto em relação a v. Então, com relação a u, a derivada disso aqui vai dar 2u, né? Porque o outro é constante. Com relação a v, vai dar 3v ao quadrado, porque u ao quadrado vai ser constante. Vou calcular também a derivada de u em relação a x, né? Depois em relação a y. Analogamente, a derivada de v em relação a x, depois a derivada de v em relação a y. A derivada de u em relação a x dá 1, né? Porque o outro é constante. A derivada de u em relação a y dá menos seno y, porque a outra é constante. A derivada de v em relação a x vai dar seno y. A derivada de v em relação a y vai dar cosseno y vezes x, né? Porque preserva a constante deriva a função, certo? Assim, a derivada parcial de f em relação a x, né, pela regra da cadeia, vai ser a derivada da função de fora em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, mais a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. Então, é só substituir. Quem é del f del u? A gente calculou, é 2u, substituir. Quem é del u del x? 1, substituir. Quem é del f del v? Del f del v é 3v ao quadrado. Quem é del v del x? Del v del x é seno de y, substituir. Então, só para deixar tudo em função de x e y, eu troquei u por quem a gente sabia que era, né, que é x mais cosseno de y, e v por x seno y, tá? Analogamente, quem é del f del y? Del f del y vai ser a derivada da função de fora em relação a u, vezes a derivada de u em relação a y, mais a derivada da função de fora em relação a v, vezes a derivada de v em relação a y. Então, fiz a substituição, né? Del f del u é 2u, del u del y é menos seno de y, del f del v é 3v ao quadrado, e del v del y é x cosseno y. Só para deixar tudo em função de x e y, então, substituir, né? U é x mais cosseno de y, e v é x seno de y, certo? No exemplo 4, para mudar um pouquinho as variáveis, a gente vê que dá para aplicar a regra da cadeia, mesmo fazendo essas pequenas mudanças de variáveis, né? Então, a gente tem aqui z, é uma função que depende de u e v, e u e v, por sua vez, depende de t e de s, tá? De s e de t, na ordem que está aparecendo aqui. Então, obviamente, z é uma função que a gente pode enxergar como dependendo de s e de t também. Então, eu posso calcular del z, del s e del z, del t. Pela regra da cadeia, certo? Então, para isso, vamos calcular tudo que a gente precisa. Vou calcular as derivadas parciais de z em relação a u e em relação a v. Depois, vou calcular as derivadas parciais de u e de v em relação a s e em relação a t. Então, quem é a derivada de z em relação a u? Aí, eu vou preservar a constante v e derivar u, então fica só v, né? Quem é a derivada de z em relação a v? Vou preservar a constante u e derivar v, então sobra só u. Quem é a derivada de u em relação a s? Derivada de u em relação a s sobra só 1 porque o outro é constante. Quem é a derivada de u em relação a t? É elevado a t porque o outro é constante. Quem é a derivada de v em relação a s? 2. Então, tá aqui. Quem é a derivada de v em relação a t? 1. Certo? Então, quem vai ser del z, del s primeiro, né? Em relação a st. Vai ser del z, del u, del s, mais del z, del v, del s. Tá? Então, só substituir. Del z, del u é v. Del u, del s, a gente encontrou aqui que é 1. Del z, del v, a gente encontrou que é u. E del v, del s, a gente encontrou que é 2. Então, só para deixar todo mundo em função de st, eu lembro que v é 2s mais t e u é e elevado a t mais s. Então, só substituir e encontrei todo mundo em função de s e de t. Analogamente, quem é del z, del t? Então, é del z, derivada de z em relação a u, vezes a derivada de u em relação a t, mais derivada de z em relação a v, vezes a derivada de v em relação a t. Substituir, né? Del z, del u é v, del u, del t é elevado a t, del z, del v é u, e del v, del t é 1. Mas quem é v e quem é u? Para deixar todo mundo em função de s e de t, né? V é 2s mais t, e u é elevado a t mais s. Então, pronto. Então, a del z, del t está só em função de s e de t. Então, finalizo por aqui. Então, já descobri tudo que precisava para a questão. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.